Flamengo! Alô, nação rubro-negra, muito boa noite. Acompanhe conosco os melhores momentos de Flamengo 3-0 contra o Volta Redonda e a entrevista coletiva de Marcos Braz, Bruno Spindel, Tite e Matheus Bach após a grande vitória do Mengão. Vamos de vídeo. Aí está. Autoriza o árbitro. A bola pro alto. Do primeiro pau afasta. Por ali a zaga, sobra a batida, aquela estilingada, passa tranquilo à esquerda do gol na tentativa do Luiz Araújo. Tiro de meta para o Volta Redonda. Passamos os primeiros 4 minutos jogados. Na profundidade o Gabriel Barbosa. Aí vem o Gabigol para quem sabe abrir o placar. Gabigol, Paulo Henrique. Adiantou demais o Gabi, não conseguiu posicionar o corpo certinho, meio que bateu de bico na bola. A Luiz Araújo escapou bem da marcação, carrega pelo bico da grande área, 3 dedos, Gabi! Gabigol! Camisa número 10 atrás da linha da bola. Luiz Araújo com passe espetacular de 3 dedos. O cara que é bom, mesmo que não tá numa fase boa, ele sabe o caminho da rede. Ele tem o atalho do gol. Para cortar lá no alto. A zaga do Flamengo. Olha a besteira. Chegando Augusto. O Matheus Cunha faz a defesa. Não valia mais nada. O assistente número 2, o Diego Luiz Couto Barcelos, estava ali para esticar a bandeira e mostrar a posição. Ítalo Carvalho se projeta, prefere trabalhar por dentro. Olha o tiro de média distância, fora! Despachou o Vini Moura, a bola passa à esquerda do gol do Matheus Cunha. Uma bobeira do Wesley ali na defesa do Flamengo, Mauro. Esse é um dos problemas do Wesley, né? A bola era dele, né? Cometeu um erro primário ali. De novo com o De La Cruz, Luiz Araújo, pode vir o bate, fatiou, Gabigol! Defesa do Paulo Henrique. Canal Gold, inscreva-se já. E você já fez as suas apostas para essa partida? De canhota, bola pelo alto, Fabrício Bruno completou o tiro, veio do Léo Silva, muito embaixo da bola, vai-se embora. É apenas tiro de meta para o Mengão. Mais de 430 mil conectados. Conta para mim no chat aí quantas pessoas estão com você. E vindo mais um, Vitor Hugo, cabeceia em cima da marcação. A sobra do De La Cruz, fora! Uma mini pressão rubro-negra agora nesses últimos lances. Vamos para a parada técnica obrigatória, mas o Flamengo tentando quase o segundo gol aí, Mauro. Agora usando o lado esquerdo, né? Primeiro acionando o De La Cruz, acionando o Bruno Henrique, e depois a apresentação ali do Ayrton buscando pela... De campo mais uma vez, quem sobe é Vini Moura, Ítalo Carvalho, põe no peito, encara a marcação do Davi. A arbitragem pega a falta do Davi e já vem também o primeiro amarelo do jogo. Cartão amarelo para o Davi Luiz, pela falta cometida em cima do camisa 9 do Volta, o Ítalo Carvalho. E aí, Mauro, para amarelo mesmo. Levantamento lá para o segundo pau, passou, a chute do Luiz Araújo, desvia na marcação, bola vai lá pro alto, ó. Paulo Henrique fica com ela, tranquilo, se safa ao Volta nessa chegada do Flamengo, e caiu o jogador ali para ser atendido. Mauro, 34, 4, explodiu na marcação, voltou, Robinho, trouxe para a direita, vem o tiro, Robinho, ela vai por cima do gol. Vai para fora, fiquei até com a impressão de que um desvio. Escanteio para o Volta Redonda. Olha lá, eles se livra da primeira marcação, bate.
Bico da grande área, pedalou uma, duas vezes, levantou para o segundo poste, Bruno Henrique sobe, desvia, fora! Característica do Bruno, é muito difícil ganhar dele a bola aérea. Ele vai lá no segundo pau, sobe alto, desvia, passa à direita do gol do Paulo Henrique. Quase o Flamengo marca o segundo, Mauro. Pela primeira vez no jogo, o Luiz Araújo buscando na segunda trave o Bruno Henrique, não o Gabriel. De soco afasta o goleiro. A sobra do Flamengo ainda, Luiz Araújo limpou para fazer. Defesaça do Paulo Henrique. Espetacular o goleiro do Volta. Goleiro do Voltaço caiu no canto esquerdo para fazer uma defesa monumental. Primeiro ele corta de soco. O Luiz Araújo para o Ayrton Lucas. O Bruno se projeta. Boa bola, pode cruzar. Bola muito forte, vai direto para fora com desvio, escanteio para a equipe do Flamengo. Fica a impressão de que o Bruno autoriza Felipe da Silva. Gonçalves Paludo. Bruno Henrique carrega na velocidade do jeito que ele gosta, passou do primeiro do segundo, alargou demais, acabou o campo para ele, apenas tiro de meta para o Volta Redonda. Queria mandar um bom carnaval, de novo com Ayrton Lucas, tenta escapar da marcação, vem bem Ayrton Lucas, Paulo Henrique. Mais uma boa defesa do goleiro do Voltaço, foi bem agora o Ayrton Lucas para encontrar a alternativa. Se virando sozinho, saindo da marcação, bateu pro gol, quase o lateral do Flamengo marca a sobra do Luiz Araújo, na perna que é boa, fatiada, olha desvio, Paulo Henrique, mais um tapa na bola, teve o desvio por ali do Vitor Hugo, a bola tocou primeiro no solo ainda para dificultar a defesa, ele foi meio que de mão trocada, deu um tapa na bola, para evitar o gol do Flamengo, escanteio cobrado rápido, Luiz Araújo, meia altura, ganha o Davi Luiz. De la Cruz por elevação no peito do Bruno Henrique. Chapelou. Ei, o Wellington Silva. Não passa frio, hein? Tá cobertinho ali o Wellington Silva. Mais uma saída errada do Voltaço. Recupera Luiz Araújo. Vai arriscar daí. Luiz Araújo por cima do gol. Apenas tiro de meta. O Voltaço, Volta Redonda, já entregou umas 3, 4 bolas na saída. Segunda arbitragem. Léo rolou pra trás. Vini Moura pode bater pro gol. Na trave. Olha a sobra. Matheus Cunha com ela. Um tiro forte demais ali do Vini Moura. Explode no pé direito da trave do goleirão Matheus Cunha. Confira mais uma vez a chegada do Voltaço. Quase. Vem levantamento à grande área. Bola muito forte pra fora. Tá jogando por dentro, ainda perigoso. Brigou Luiz Araújo, pode bater. Pro gol, bateu pra fora. Pegou na perna direita, que não é a dominante. Pegou bem na bola, mas ela vai por sobregol. Apenas tiro de meta para o Voltaço. Pode concluir, Mauro. Eu dizia que acho que o De La Cruz é um jogador que precisa de ritmo, tá dando um pouco mais de espaço para trabalhar. Vejamos se vão conseguir colocar os colegas em condições de marcar. Luiz Araújo roubou a bola do Sanches, foi agarrado. Vem aí o cartão amarelo pro Volta Redonda, cartão amarelo pro Sanches. O primeiro cartão que o Voltaço recebe no jogo. O Davi Luiz já havia recebido pelo Flamengo na primeira etapa. O Luiz Araújo ganhou dele e disparou. Aí não teve outra alternativa. O Sanches tá não. Caeta, mais uma com o Gerson. Bico da grande área. Gerson pra Rascaeta. Rolou! Paulo Henrique. Arbitragem já parava o lance. O assistente número 2, o Diego Luiz Couto Barcelos, invalidava a posição. Gerson não consegue ganhar. Olha o contra-ataque raro do Volta Redonda aí. Bolão pro MV, junto com ele Fabrício Bruno. E a arbitragem pega a falta do Fabrício Bruno. Cartão amarelo pro camisa número 15 do Casa. Direto pro gol, por cima do gol, apenas tiro de meta. Falta, Mauro, essa peça, falta um cara que, ou, por exemplo... Tem aí uma meia verdade. O jogo caiu muito agora, né? Apesar das mudanças do Tite, a entrada de 3 jogadores, o time parece que caiu ainda mais de ritmo, né? Muito cadenciado, o Flamengo não é intenso para fazer um segundo gol e não flertar com o perigo de sofrer um gol de empate, como já aconteceu. Cássio mandou seguir, levantamento, desvia para trás, Pulgar, Pedro para dentro, Arrasca! Não vale nada. O Bandeira. Aqui é trejeitos de narrador, né? A gente olha pro árbitro, olha pro Bandeira pra ver se deu. Araújo no segundo tempo, né? O primeiro tempo dele foi muito bom. O segundo tempo deu um tanto. Opa! Olha o lance de perigo. A arbitragem tá marcando o quê? Tá marcando pênalti!
Marca a penalidade o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo. Na roubada, na antecipação da Arrascaeta. Tava flertando a arbitragem. Partiu, perna direita, Pedro defendeu Paulo Henrique. Defesa do goleiro do Volta, ele vai mandar voltar a cobrança. Manda voltar a cobrança o Felipe da Silva Gonçalves Paludo. O assistente fazendo ali até o gestual ali de que se adiantou o Paulo Henrique, Mauro César. Pedro com a sua segunda tentativa. Partiu, Pedro bateu! Gol! Camisa número 9 na segunda tentativa, ele guarda a bola de segurança, meio que ali. Vamos ver agora. Bolão do Arrascaeta para o Ayrton Lucas, olha o terceiro gol vindo aí, Ayrton! Camisa meia. Já há 2 meses, a novela envolvendo o Léo Ortiz, atualizações quase que diárias, você às vezes falando que está difícil o lado do Bragantino, contando com a compreensão do atleta. Em qual estágio está essa transação e se ainda existe o tom de otimismo por essa contratação do zagueiro? Assim, é muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes, são números em que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então, assim, não tem novela, se tem negociações responsáveis, transparentes, e que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações, e é isso que o Flamengo está tentando se reforçar, ainda mais do que se reforçou até agora, para essa temporada de 2024. O Tite tinha pedido um ponta-direita, né? A gente sabe que o Flamengo tentou a contratação do Luiz Henrique, acabou não conseguindo. Queria saber, já tem algum plano B agora no radar para essa posição que o Tite tanto pediu, ou deve seguir até o meio do ano, pelo menos, a próxima janela, só com o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves na posição? Assim, as reuniões em relação às análises do elenco são semanais, são contínuas, e a gente entende que precisa contratar para uma outra posição, não essa, nesse momento. E a gente está tentando o Léo Ortiz, a gente está tentando analisar outros jogadores. É ruim falar plano A, plano B ou plano C, porque aí quando o jogador não vem, ele se enquadra automaticamente na letra subsequente. Né? Se não é o plano A, é o plano B, é o plano C. Então não é isso, a gente vai analisando, a gente vai entrando em contato com quem é responsável pelos jogadores, e a gente vai tentando as contratações, desde que elas se enquadrem dentro do perfil do Flamengo e estejam em conjunto com a diretoria e a comissão técnica. Marcos, só uma situação do Matheus, filho do Tite, né, auxiliar, agora acabou de dizer agora na coletiva que fez sim contato com o Igor Coronado para saber a situação dele e que passou isso para a diretoria. Queria saber se existe algum tipo de negociação com esse jogador. Zero. Zero, chance zero então. Zero, zero, não tem. Marcos, Thiago Maia e Matheusinho. Assim, até em respeito ao jogador, não é chance zero. O que eu te falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Okay. Porque fala, jogador tal, zero, chance zero. Aí é um desrespeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nunca se iniciou.
Obrigado. O Thiago Maia e o Mateuzinho mudou de panorama, tem chance de finalizar essa negociação nesses próximos dias? O Thiago Maia e o Mateuzinho estão, teoricamente, nessa mesma esfera de negociação quando a gente precisa contratar algum jogador. Quando a gente também vende jogador, a gente tenta vender pelo melhor número possível, melhor possibilidade para o Flamengo. E às vezes você precisa de alguns pontos em que contratuais que se travam. E você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Marcos, a questão é do Gabigol, porque o tempo vai passando, vai chegando o dia que ele pode assinar um pré-contrato. O Landim lá nos Estados Unidos falou que a situação estava distante, o agente dele disse que tinha um acordo verbal. Qual a situação hoje? Há uma negociação ainda em curso para a renovação? Há um acerto verbal? O que está acontecendo com o Gabigol? Vai se resolver na hora certa, na hora que for possível. Eu não vou falar na hora certa, porque talvez a hora certa para um pode ser na hora certa para outra. O Gabigol será resolvido na hora possível e eu tenho certeza absoluta que com um bom fim para o Gabigol e um bom fim para o Flamengo. Mas a intenção de vocês é renovar com o jogador? A situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e bom tom para o Flamengo. Ok, beleza. A última. Sobre o Juan, não sei se alguém já perguntou, não sei se você falou sobre, mas eu vi que o Bruno Spindel disse na coletiva de imprensa que ele se surpreendeu com a notícia de que o Juan estava indo para a CBF porque aparentemente ele está trabalhando normalmente no Flamengo. Ele vai sair mesmo? Não vai? Assim, primeiro, para mim não é nenhuma surpresa, para mim zero surpresa, o Juan ser analisado, ser convidado para trabalhar na CBF, porque eu sei muito bem o tamanho do Juan, eu sei o profissional que ele é, então para mim não tenho nenhuma surpresa neste sentido. Quanto à questão final dele estar certo com a CBF ou não, em nenhum momento ele passou para a gente isso diretamente. Ele vem trabalhando, vem estando dentro do CT, vem nas viagens normalmente como estava na pré-temporada, que vocês podiam acompanhar. Então, assim, não vejo nem surpresa, mas eu vejo com bastante naturalidade um convite ao Juan, porque eu sei bem, mesmo questionado por muita gente, eu sei bem o tamanho dele e a importância dele, pelo menos para mim aqui no departamento de futebol. Ele é funcionário do Flamengo, é um membro da comissão técnica do Flamengo desde 2019. Ele é um membro da comissão técnica que ganhou duas Libertadores, ganhou dois brasileiros aqui com a gente, ganhou uma Recopa, uma Supercopa. Ele é um super campeão na posição dele também. E, mais uma vez, eu não vejo nenhuma surpresa ele ir para a CBF. Eu acho que até está de parabéns quem convidou. É lógico que eu vou fazer o possível para manter ele aqui, porque é o meu papel. Agora, Marcos, só um minutinho, só mais uma. Acho que seria importante você, como quem responde pelo departamento de futebol, falar um pouco dessas trocas aí, que saiu o Skinner, saiu o Fabinho, chega o novo gerente, enfim, Luiz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As trocas foram movimentações internas que a gente entendeu que teria que fazer, porque poderia fazer. E quando sai perdão aqui, porque me desconcentrou aqui. Quando saiu o Fabinho, a gente entendeu que teria que fazer algumas movimentações. Ou você vai para o mercado fazer uma contratação, ou você analisa internamente se você tem um profissional qualificado para essa posição. O que eu acho é que a gente não pode ter o preconceito de se tem um profissional à altura que a gente entenda que possa exercer a função internamente no clube, não colocá-lo. E foi isso que a gente fez. A gente botou o Luiz exatamente por isso, porque a gente entende, eu entendo, o presidente entende que ele tem qualidade
para essa função e foi feito isso. A gente, a movimentação interna, isso toda hora troca, até lá na ESPN eu vejo que uma hora sai o diretor, o cara sai da bancada, o outro vai para o lado. Essa é movimentação que não tem que ser questionada. Tem que ser explicada e entenda a tua pergunta, só não tem que ser questionada. Boa noite para vocês, Tite aqui, Luana Trindade da Flá TV. Flamengo hoje com bastante volume de ataque, mais uma vez sem sofrer gols. Avalia pra gente como foi essa partida, se já está pegando a cara do Tite, se o time já está com a cara do Tite. Obrigada. Tempo. E sem ser oportunista em cima de um resultado e do volume grande, achar que as coisas já... É um processo todo. E eu tenho ouvido algumas pessoas sensatas com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe, e foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe. Oi, Tite, boa noite, Matheus. Exatamente em cima desse ponto eu queria colocar para você. A tua equipe hoje ela manteve um padrão do início ao fim em termos de taticamente. Você começou com o Luiz Araújo de um lado, puxou o De La Cruz para o meio e teve o Bruno Henrique, que foi mantido até o final, e do outro lado depois você pôs o Cebolinha e fez as outras mexidas, enfim, com os jogadores de meio de campo. Eu queria que você nos passasse essa avaliação, porque é um jogo valendo 3 pontos, mas também é para sua análise, observação, esse tipo de jogo que a gente tem no Campeonato Carioca, onde também, na quinta-feira, após o Carnaval, vai ter um jogo muito semelhante, longe daqui, contra o Bangu, vai ser em Sergipe. Mas eu queria saber como é que você está observando e fazendo esses testes, essas mexidas, mantendo uma estrutura do time jogar. São oportunidades da equipe. Falando em termos táticos, a pergunta em termos táticos, ela está ajustada com externos. Desde o ano passado a gente ajustou e ela está coordenada. Ela precisa de tempo para coordenar com o flutuador, com o articulador. Ou vocês acham que em outras equipes que eu tinha articulador do lado direito, eu fiz assim, o cara flutuador e o cara começou a jogar na hora? Não. Eu vou dar um exemplo de uma equipe que encantou, sem estabelecer... Não vou comparar aqui, mas me ajuda aí, Matheus. É isso aí. Precisa de tempo para ajustar a flutuação. Do flutuador para passagem, para sincronia, para o movimento, que daqui a pouco o adversário... Então, uma já tem dominada, a outra precisa de tempo para ser ajustada. Boa noite, Tite, parabéns pela vitória. Queria que você fizesse mais que um resumo desse jogo de hoje, mas também da semana, onde você encontrou 3 jogos, um gramado bastante prejudicado, 2 clássicos e conseguiu sair com 2 resultados positivos e um empate. O que dá para tirar de impressão para o torcedor a partir dessa semana tão conturbada? Vou falar só a respeito do gramado. Depois o Matheus me ajuda. É inadmissível. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Vou te dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu, parabéns, Felipe, uma nova geração de técnicos que me agrada, ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar, de competir, mas de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Semana eu acredito que uma carga mental também muito grande. Tu voltar da pré-temporada. Acho que quando a gente estava conversando após o jogo contra o Botafogo, acho que fazia uma semana que a gente tinha chego também de viagem da pré-temporada e pegando essa sequência forte de clássicos. Então, a gente ter a consciência dos caminhos que a gente está seguindo, da gente saber que vai ter... Lógico que clássico é sempre mais difícil manter o nível de atuação
manter o padrão de construção, manter o número alto de finalização e chance criada. Só que a gente também entendeu que a gente chegou, pegou um jogo do Vasco extremamente difícil, na sequência pegou o Botafogo extremamente difícil, e tu exigiu uma carga dos atletas de concentração alta, no nível de tanto nos trabalhos quanto no dia a dia, no vídeo, chegar e demonstrar no jogo é difícil. Então, parabéns também para todos eles que conseguiram dar resposta durante a semana e no jogo hoje também. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Vou aproveitar o Matheus aqui, se o Tite quiser responder também, fica à vontade. Essa semana, o Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, disse que você chegou a fazer um contato com o Igor para saber como é que estava a situação dele lá no Etihad, etc. Eu queria saber se é um indicativo de que vocês estão esperando por mais um meio-campista, ou entendendo que há necessidade de contratar mais um meio-campista, ou o foco realmente está na zaga e na ponta direita? A gente acompanhou o ano passado diversos campeonatos, no momento que a gente estava off, né, sem trabalhar. Então a gente também acompanhou bastante atletas e tem um conhecimento de diversos atletas. A gente deixou muito claro para a direção as nossas ideias de contratação, e também a gente tem que estar aberto a oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, num elenco forte, que eles possam vir competir, e que a gente tem noção também que as datas FIFA podem machucar bastante a nossa equipe. Então, nesse cenário inteiro, eu tive um contato com ele para saber qual a ideia dele, como é que estava a situação, e depois tudo foi conversado com a direção. Em off, é uma linguagem de jovem que quer dizer desempregado. Em off é desempregado. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Eu sou o Bruno Vilafranca, do SBT Portal Norte. Eu queria saber do senhor, Tite, se existe a possibilidade, se passa pela sua cabeça, abrir mais caminho pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas fazer mais ultrapassagens, ser um jogador mais agudo para chegar à linha de fundo. Ele apareceu e foi muito bem no primeiro semestre do ano passado, ainda com o técnico Vitor Pereira, justamente mais agudo, no terceiro terço do campo, né, no terço final. Eu gostaria de saber do senhor se existe essa possibilidade, se passa pela sua cabeça que o Ayrton Lucas participe mais de maneira aguda no campo de ataque. Obrigado. Pergunta tática, resposta tática. Na triangulação pelo lado esquerdo, ele é o jogador que vem por dentro da iniciação e que ataca canal central ou lateral com ultrapassagem. Tem sim, como aconteceu no jogo de hoje. Sim, essa movimentação, essa coordenação vai lhe permitir essa situação com essa orientação. Acredito que talvez falte até um pouco, às vezes, a gente conseguir equilibrar um pouquinho mais o lado direito e esquerdo, que vai demonstrar isso que ele falou. Mas também, como a gente fala, está caminhando, a gente também quer que aconteça. E eu tenho que fazer um pedido de desculpa, aí, vão me permitir. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Eu dei ele uma função que ela não é usual dele e não é a melhor função dele. Por vezes tu quer oportunizar os atletas e te dar uma condição, e entendia, digo, deixa eu ver como ele com o segundo meio-campista central, com o De La Cruz mais à frente, não é a posição dele. Eu e a comissão técnica todas erramos e prejudicamos ele. Eu estou pedindo desculpa deles, entendemos o desempenho por essa questão. Ele é 10, ou ele é 7, ou ele é 11 de recomposição, como estava tendo em outro momento. E eu tenho que ser justo. Eu preciso, isso vai me deixar em paz, e ele tem que saber, a família dele tem que saber. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Hoje tivemos a possibilidade de ver, jogando lado a lado logo de início, o De La Cruz e o Luiz Araújo. Luiz Araújo, que também foi muito bem na partida e foi decisivo no primeiro gol, tendo participado também de boa parte do jogo. E eu queria que o senhor comentasse a respeito, né, da participação desses dois jogadores lado a lado. Inicialmente, até o Luiz Araújo foi sacado da equipe para a entrada do De La Cruz, não exatamente na mesma função, mas os dois participando lado a lado dessa partida. Nós temos dois baita jogadores, nós temos muita qualidade de elenco, cara. Fica difícil para a gente tomar decisões em um jogo ou no outro. O Luiz é um menino que vem trabalhando duro desde que a gente chegou, ganhou um espaço dele e tem um espaço muito marcante com a gente. Então a gente acredita que a gente pode arrumar maneiras de potencializar todos. O Luiz,
o Nico, o Arrasca, o Gerson, todos esses atletas que a gente tem que saber e entender e dar o tempo para entender como essas peças vão funcionar junto também. Tite aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Marcos Martins, no canal da QSRN. Hoje, o Alan começou como titular, né? Eu queria te perguntar se existe a possibilidade futura do Alan iniciar o jogo ao lado do Pulgar, na abertura do meio-campo. Uma composição que talvez pudesse entregar mais até na construção inicial mesmo do Flamengo. Queria te perguntar se existe essa possibilidade. Obrigado. O Alan está retomando, ele ficou um ano parado, quase isso. Não, me ajudem. 3 meses na reta final do ano passado. Na reta final do ano passado, ele vinha de alguns, desculpa, mais com menos, mas ele com bastante tempo. E a gente recuperou ele no final. Ele está retomando um melhor nível, uma melhor condição. Por mais treinamentos que tu faça, o ritmo de jogo, quando tu tem um tempo muito espaçado ficando fora, vai retomar. E é um jogador muito concentrado naquilo que faz, com muita qualidade que tem. Falei isso para dizer assim que o campo, a bola vai falar, as circunstâncias, os momentos podem falar, tal qual eu fiz em relação ao Vitor Hugo, e tenho dizendo que ele não tem. Daqui a pouco, em outro momento, eles possam estar e estar num bom desempenho, mas pós-retomada, numa melhor condição. Eu digo que a bola tudo é possível. Eu já aprendi que não dá para dizer assim, não vai produzir, não vai, não. Daqui a pouco ela se ajusta, ela se molda, desde que a gente tenha a condição de oportunizar e ver. Boa noite, Tite e Matheus. Recentemente, o Flamengo teve 2 saídas no departamento de futebol, né? Saíram o Fabinho e também o Juan, e agora o Carlos Noval e o Luiz Carlos assumem os cargos, inclusive tem essa unificação de setores. Sim, então, o Juan está com a saída encaminhada para a CBF, é o que a gente tem de informação. E aproveitando a deixa, até que ponto que essas mudanças que o Flamengo indicou, que o Flamengo mostrou, até que ponto essas mudanças interferem no dia a dia do trabalho do Flamengo, no seu trabalho, inclusive? É uma situação institucional também importante que o Bruno pode falar com muito maior capacidade. Primeiro, não tem nada oficial nesse sentido aí sobre o Juan. O Juan, até a gente tomou um susto quando saiu uma matéria dizendo que o Juan tinha ido para a CBF. Por acaso, eu e Marcos, a gente estava numa reunião fora do Flamengo, fora do CT, e imediatamente eu liguei para lá, o Juan estava no campo, trabalhando normalmente com a comissão técnica, em todas as rotinas que fazem parte do escopo de trabalho dele, normalmente. Então uma pessoa de um caráter incrível, um excelente profissional, e que está seguindo o trabalho dele normal, sem alteração nenhuma no Flamengo. O Luiz Carlos é o novo gerente de futebol, com a saída do Fabinho para o Corinthians. Óbvio, sempre a gente fica triste de um companheiro de trabalho estar saindo, mas ele está indo para uma função de diretor de um clube grande do país. A gente deseja boa sorte a ele e fica, vamos dizer assim, como é que diz? É um reconhecimento do mercado a capacidade do Fabinho, né? Então, em relação ao trabalho dentro do clube, o clube tem toda uma estrutura profissional que trabalha junto com os atletas e com a comissão técnica. O Marcinho, que hoje está na supervisão, junto com o Luiz Carlos na gerência de futebol, e o trabalho, todas as funções que precisam ser desempenhadas por cada área. E, novamente, assim, futebol é um esporte extremamente complexo. A gente tem a liderança do Tite e todas as funções que precisam ser executadas para apoiar o Tite, a comissão técnica e os atletas no dia a dia, continuam sendo executadas na sua totalidade. Então, a gente já deu as boas-vindas ao Luiz Carlos, é um profissional
que o clube confia muito, é da minha confiança, é da confiança do Marcos Braz, da confiança do presidente Rodolfo Landim, do CEO Reinaldo Belotti. Então a gente está muito tranquilo com o movimento que foi feito em substituição ao Fabinho, e todos nós juntos estamos trabalhando para que seja um ano de muito sucesso, de muita alegria para a nação rubro-negra, que sob a liderança do Tite a gente possa juntos conquistar grandes títulos. É isso? Vamos para a última, então. Oi, Tite, Bruno, Matheus, boa noite. Eu sou Marcelo Marinho, da Litoral News. Tite, você citou aí da questão da acomodação do time com 2 externos, 2 pontas, e também com o flutuador. Eu queria entender de você se é uma ideia trabalhar com essas possibilidades de variação tática para a temporada, para enquadrar o esquema para aquilo que o adversário oferece, que o Flamengo melhor pode se adaptar àquele jogo. E se dentro do time com 2 flutuadores, como você chamou, você tem jogado mais com o Everton Cebolinha, aberto pelo setor esquerdo. Dá para imaginar uma inversão, jogar com o Luiz, com o próprio Cebola, pelo lado direito, quando tiver Nico e Jorginho de Arrascaeta? O externo agudo, quando for flutuação, pode ser de um lado, pode ser de outro. Sim. E nós voltamos ao melhor nível dos externos. Que bom. Luiz bem, BH bem, Cebolinha bem. Pô, que legal, cara. Que bom, que bom. Sabe, seu melhor nível. Só que uma, ela precisa de tempo para que ela possa se ajustar. Eu estava sendo relutante para dizer assim... Vocês acham que eu fiz com o Jadson assim para que ele fosse o melhor jogador do campeonato 2015? Ele precisa de tempo para mim. Eu só estou falando de uma história de um jogador de flutuação com características que ela possa. Se tu pegar, eu não estou comparando o jogador, entenda bem, eu estou comparando função. Vocês acham que Bernardo Silva, que é um articulador dentro do City, não demorou tempo, porque ele jogou por dentro, bastante tempo para que ele pudesse produzir, e a mecânica toda. Tá? Só estou dando aspectos para refletir. Porque uma a gente já tem dominada, a outra a gente precisa potencializar e trabalhar para que ela possa ser desenvolvida, para ver, e ter esses dois, estrategicamente, essas duas possibilidades. Inclusive com o agudo do lado contrário. Só para entender uma questão de nomenclatura que você usou, você considera o Arrascaeta um articulador e o Nico um flutuador? O Nico está mais perto do 5. O Nico está mais perto, está mais perto do 10 do que do 5. O Arrascaeta é 10. O Nico está perto do Arrascaeta. O segundo mais perto de primeiro meio-campista é Gerson, porque as funções e as virtudes deles, que podem ser a Alan, que pode ser o Igor, pode. Só para me fiz entender? O Nico está perto de Arrascaeta, Gerson está mais perto de Pulgar. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, professor Tite. Então é isso, nação rubro-negra. Todos os detalhes desse jogaço que tivemos no Maracanã. Um Flamengo que ainda precisa se acertar, tem muita coisa ainda para organizar, mas que começa aos poucos a lutar pelo título da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. A gente volta a qualquer momento. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um grande abraço. Tchau, nação. Um abraço.